Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Vida Plena. Sou Carlos Silva e hoje mais uma entrevista, mais uma conversa aqui muito especial. Eu vou falar com um grande amigo aqui, professor André Luiz, ele que é geógrafo, Professor de geografia. professor de geografia e idealizador do projeto Conhecendo a Minha Cidade, entre outros projetos que ele vai falar aqui durante a entrevista. Tudo bom, André? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Sei, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai ver esse podcast, mas é um prazer estar aqui divulgando a matéria, a ciência. É. Vamos começar pelo projeto Conhecendo Minha Cidade. Como é que você idealizou? Como é que você faz, né? Aqui no caso, porque parece até ser muito vago, né? Conhecendo a minha cidade, então parece que está falando só do Rio de Janeiro. Você fala de outras cidades próximas também, outros lugares que você visita. Fala desse projeto pra gente. Pois é, Carlos, justamente como a geografia ela é uma disciplina muito abrangente, né, que ela pega desde os aspectos naturais até os aspectos humanos. Então, eu comecei a perceber que eu deveria sair um pouco fora da curva, né, da tradicionalidade, que a gente sabe que a geografia, historicamente, ela tem aquela coisa de decoreba nas escolas, né? As pessoas sempre lembram disso. Ah, eu tinha que decorar nome de rio, qual é o tamanho do pico, a capital do país tal. Então, assim, pensando nessa nova modalidade do ensino da geografia, de como que ela se apresenta, eu resolvi meio que falar o seguinte, ó, vamos bagunçar um pouco, em bom sentido, isso aí, sair um pouco dessa tradicionalidade e vamos colocar algo mais significativo na vida das pessoas, né? Então, a geografia ela é uma disciplina interdisciplinar. Então, ela pega em diversas dimensões. A gente entende que a realidade tem diversos atores, tem diversas disciplinas. Então, tem um biólogo, tem um sociólogo, tem um antropólogo, tem um historiador, um engenheiro. Então, todas essas multidisciplinaridades que estão inseridas na realidade do dia a dia fazem parte do objeto de estudo da geografia. Então a gente foge um pouco daquela coisa de só de falar dos aspectos naturais, mas a gente associa os aspectos humanos com os aspectos naturais. Então entender, interpretar o espaço nessas duas dimensões é fundamental para qualquer indivíduo, né? Afinal de contas, eu não tenho que só ficar me limitando aos processos naturais, que são muito bem-vindos para a gente poder construir, para a gente poder desenvolver as cidades, os lugares. A gente precisa ter esse entendimento. E aí, se a gente não tem esse entendimento, acontece muita coisa ruim, igual a gente vê na própria cidade do Rio de Janeiro, com deslizamentos, com enchente. Então, isso é um problema que a gente só pensou no desenvolvimento. A gente não pensou nesses condicionantes naturais, né? A gente pensa em construir um Maracanã no País do Futebol, a gente pensa em agora construir uma tirolesa lá no Pão de Açúcar, grande polêmica, né? Então, essas múltiplas dimensões que estão dentro do espaço, nesses dois aspectos, é que eles precisam ser contemplados. Uhum. Então, eu cheguei a enviar e-mails para a prefeitura falando desse projeto, de conhecer a cidade, começando aqui pela cidade do Rio de Janeiro, e eu não obtive nenhum tipo de resposta. Eu falei o seguinte: bom, vou pegar a minha câmera do celular, vou pegar a minha máquina fotográfica, vou começar a registrar aquilo que a disciplina traz. Aí eu comecei a ir para a rua, olhando algum evento e tirar foto, né? Desde aquele pequeno evento até grandes, maiores eventos, eu comecei a registrar e as pessoas começaram a se interessar, né? A gente tem um público muito grande que se interessa por isso. E aí eu falei, agora eu vou começar com a filmagem. Eu preciso de alguém para me ajudar, para filmar, para editar. E aí vale a pena. Eu conheci tem um amigão chamado Fábio Dias. Eu falei, poxa, Fábio, ele tem aquelas máquinas da Canon fotográfica que também Uhum. acaba fazendo imagem. Eu falei, poxa, eu estou querendo fazer uma filmagem lá na Serra Grajaú Jacarepaguá. Eu fiquei sabendo que tinha uns canhões ali, lá onde era a Cabana da Serra, lá no Sim, topo. sim. Aí eu falei, pô, que legal. Eu comecei a correr atrás, fui
no arquivo, no arquivo da cidade do Rio de Janeiro, vi fotos, não consegui tirar foto, porque tem que ter uma certa burocracia e tal, mas lendo alguns documentos, pesquisando também, eu falei, ó, vou esse negócio, eu vou lá na Serra, quero filmar lá, não sei como é que vai ser, mas eu vou lá em cima, a gente filma. Ele topou, e aí eu fiz o primeiro episódio na Serra Grajaú Jacarepaguá sobre os canhões que existiam ali. E depois a gente vai estar falando um pouco mais detalhado sobre esses episódios. Não que seja o motivo principal, mas um dos motivos que te incentivou foi no sentido de querer ajudar e mostrar essas coisas. E o prefeito, então, até então, a prefeitura não deu nenhum respaldo, não respondeu? Não deu nenhum retorno. E, curiosamente, esse movimento ele tem aumentado cada vez mais, justamente por conta das redes sociais, né? As pessoas têm feito muitas postagens de como que era o antes e o depois, né? Presidente Vargas, a construção e os próprios bairros também. A Zona Oeste tem uma riqueza enorme nesse sentido. Campo Grande, Bangu, Realengo, lugares que estão fora da rota de turismo da cidade, que não seja centro, Zona Sul e parte da Zona Norte, começaram a ganhar visibilidade a partir dessas pessoas, que começaram a pesquisar que havia riquezas, sim, havia a cultura, há um passado para que as pessoas possam saber onde que elas estão inseridas. Até mesmo questão de natureza mesmo, né? Cachoeiras, naquela região de Bangu, Campo Grande, pedaço ali, eu não sei se já chega na Santa Cruz, mas tem ali cachoeiras que muita gente não sabe. Gente que mora no Rio há 50, 60 anos não sabe nem da existência dessas cachoeiras. Mas falando sobre a questão da prefeitura, tá vendo aí, né, Eduardo Paes? Deu mole. Eleição no que vem, você tá dando mole. E ele que era o prefeito na época. Então, né? e tá tentando reeleição no que vem, tá dando mole o prefeito, seu prefeito. Mas vamos lá. Aí, nessa questão que você falou também da infraestrutura, que a gente falou mais no início, né? Tem a questão, você falou das encostas, né? Falou Rio de Janeiro. O grande problema quando chove muito, não que a culpada, e não é a chuva, mas a questão das encostas, o negócio mal feito, né? Tem causado muitos acidentes. Eu lembro que eu acho que alguns anos atrás fechou até o túnel lá em cima, não foi? Foi o túnel que fechou? Foi o túnel dos Anjos. Então, que fechou, que as pessoas não podiam mais fazer. Eu acho que não foi o dos Anjos, foi aquele que. Não, foi o túnel aqui do Rio Comprido. Sim. Então, e também teve outro lá no Joá. E também teve no Joá também, que ficou um bom tempo fechado, porque começou a vazar, né? E o Rafael Mascarenhas. Então, qual sem querer contar esse negócio de desleixo de um ou de outro, mas essa questão das encostas, como é que você vê isso? Então, a gente sabe que o Rio de Janeiro ele é composto de 3 maciços principais, né? O maciço da Pedra Branca, que pega ali Jacarepaguá, parte de Bangu, né? Que ele começa ali em Grumari e finaliza lá no Mato Alto, junto com o maciço da Tijuca, que tem seu início ali na Zona Sul e termina também no Mato Alto. Eu costumo dizer que eles quase trocam um beijinho ali. Quando você passa ali no Mato Alto, na Vila Olímpica, tá os dois finais ali. De cada lado. Um de cada lado, muito próximo. Né? E aí, num passado geológico, aquilo ali era fechado, depois foi sendo aberto e tudo mais. Então, a gente vive numa cidade montanhosa, com florestas, com montanhas que deslizam e baixadas que alagam. Então, a gente vive também numa condição tropical. Então, eu fico muito indignado quando alguns prefeitos chegam e falam, poxa, porque choveu mais do que o esperado, choveu muito. Peraí, a gente já sabe isso. Choveu mais do que eles esperavam. Do que eles esperavam. Não nós. O Serviço de Meteorologia, a GeoRio, que é a empresa que cuida das encostas, é uma empresa excelente, é uma referência no Brasil, eles sabem justamente disso. Não é porque a gente não entende de granito, de gneiss, de tipo de rocha que está se desfragmentando ou do tipo da floresta. A gente já sabe, tem vários estudos sobre isso. O grande problema do Rio de Janeiro é a questão do processo de ocupação. A gente ocupa esses lugares que são muito perigosos. O Rio de Janeiro, nessa condição, ele já é muito perigoso, né? Fora outras questões ligadas à segurança pública,
Mas nessa questão, vamos dizer assim, natural, é perigoso, porque as montanhas, os sedimentos, eles tendem a deslizar de forma natural, as rochas apodrecem. Então, esse apodrecimento das rochas, eles acontecem de forma natural. Então, quando você potencializa isso, desmatando, construindo alguma coisa, isso acaba sendo potencializado, o risco acaba sendo maior. Né? Um evento desse dentro da Floresta da Tijuca ou dentro do maciço da Pedra Branca, onde você não tem construção, não tem problema. Uma queda de bloco de rocha, um deslizamento, a natureza está em plena harmonia, aquilo ali sempre aconteceu. Mas a partir do momento que você tem uma ocupação nesses espaços, aí o risco ele começa a se tornar mais forte, porque o risco nós é que provocamos. A natureza assim, não tem risco, porque ela age dessa maneira. E particularmente essas questões, elas estão muito ligadas à questão de falta de política de habitação. É simplesmente isso. Não é porque choveu muito, não é porque a natureza, as pessoas botam a culpa em natureza, chega até a falar de São Pedro, em Deus. Não, não é nada disso. É porque a gente não tem uma política de habitação para as pessoas morarem no chamado asfalto. Né? A gente bota esse pessoal, arruma aí um lugar para você ficar e você se vira. E eu costumo dizer que o Estado ele é presente e ele é ausente. Ele é presente porque ele cria essa situação de bairros periféricos, bairros mais pobres. Ele fala assim, esse lado aqui, esse lugar eu quero que seja para os menos favorecidos morar. Essa região aqui eu quero para os mais abastados. Então ele é presente, ele provoca até mesmo a questão da própria insegurança. E ele é ausente porque ele provoca isso, mas ele sai de cena. Vocês se virem aí, né, igual na época dos anos 60, que foi criada a Vila Kennedy, a Cidade de Deus, né, um projeto de dinheiro que veio de fora. Eram casas e apartamentos populares ali, Sim. tudo organizado ali, como se fossem conjuntos habitacionais mesmo, né? Que a gente chama de Coab, né? Essas coisas. Tipo Minha Casa Minha Vida da época. Da época. Né? Então, assim, você tira pessoas das áreas centrais, do centro, né, ali na Avenida Brasil, ali próximo ao centro, e você coloca esse pessoal lá na Vila Kennedy, onde era um lugar do sertão carioca, né, aquela rebarba ainda, pé de laranja e tudo mais, e sem nenhuma infraestrutura. Né? Aí você coloca um ônibus, que tem até hoje, Tiradentes e Vila Kennedy, hoje já é difícil, imagina naquela época. Então, a dificuldade das pessoas morarem muito, muito distante do seu local de trabalho, beleza, fizeram as casas. Com detalhe, muitas casas a fechadura era a mesma. Então a pessoa entrava dentro da casa da outra, porque as casas eram todas iguais, não tinha muita diferença, cara, a pessoa tá lá dentro, às vezes se trocando, opa, não é aqui minha casa não, porque a chave era a mesma. É como se fosse uma chave mestra para todo mundo. Exatamente, um negócio meio que bizarro, né? E aí eu pergunto, como que está a Vila Kennedy hoje? Como que está a Cidade de Deus hoje? Né? Então, por que os investimentos não seguiram nessas comunidades? Então, esses problemas que a gente joga para a natureza, na verdade, é um problema de falta de gestão, falta de política de habitação. E aí isso me remete ao litoral de São Paulo, São Sebastião, que ocorreu no início do ano. Sim. De fato, Carlos, a gente chama às vezes alguns eventos de chuva de eventos extremos, que é esperada um certo milímetro para chover. Quando passa daquilo ali, aí a gente chama de eventos extremos. Esse negócio essa questão de acidentes climáticos, isso é conversa para poder dormir, para tirar mudanças climáticas. para tirar o foco da responsabilidade de quem não cuida, das autoridades que não cuidam, como é que é? Existe uma grande polêmica nesse sentido, né, do aquecimento global, as mudanças climáticas. Então, tem dois aspectos. Tem o aspecto natural, na qual eu vou mais pela linhagem das mudanças climáticas, porque o aquecimento global ele acabou sendo politizado. Né? Tem um geógrafo chamado Aziz Absaber que ele chama do terrorismo do clima. O que é o terrorismo do clima? O mundo vai acabar, vai se tornar, os oceanos vão encher, você bota aquele alarde para provocar, fazer, às vezes, alguns fundos de investimento,
né, que você tem que colocar dinheiro ali. Então, ou até mesmo uma questão geopolítica, né, falando da Amazônia, não, porque os brasileiros não estão sabendo lidar com a Amazônia. Então, a Amazônia precisa ser internacionalizada, né? Na verdade, eles não estão preocupados com a Amazônia, estão preocupados com as riquezas que existem dentro da Amazônia. Por isso, toda essa cobiça, essa geopolítica dos outros países, achar que a gente não faz o dever de casa aqui no Brasil. Então, de fato, algumas mudanças climáticas realmente elas estão ocorrendo no mundo. E os prefeitos, os gestores públicos, eles precisam ter uma habilidade maior exatamente para poder compreender isso. Então, aí que eu falo o que eu disse no início. A gente não pode desfazer dos aspectos naturais e só achar o aspecto físico. Não, eu preciso construir e acaba deixando de lado, como, por exemplo, a questão da ocupação nas áreas litorâneas. A gente adora morar debruçado no mar, quase que lá dentro, dando um tchauzinho lá para os peixinhos. Mas a gente precisa compreender que existem ressacas, que existem flutuações no mar. A gente tira a vegetação de restinga e depois a gente pergunta por que a água está chegando lá na porta do meu condomínio ou da minha casa, como acontece lá em Atafona, lá em São João da Barra, lá que o mar tomou conta, né? Você tem o Rio Paraíba do Sul, que despeja menos sedimentos, o avanço do mar, a água está se tornando ali salobra, porque está se misturando muito, as casas estão sendo perdidas. Então, assim, esse planejamento urbano, ele precisa andar junto com esses aspectos naturais. A gente não pode mais falar, isso aqui não é problema meu, esse negócio de natureza, deixa aí, entendeu? Já passou o tempo disso. Por isso essas conferências do clima, justamente para a gente poder pensar. Que eu acho que esse ano, né? Esse ano que vem que vai ser aqui no Brasil, né? Ano que vem vai ser no Brasil, né? Então, assim, a gente não pode descuidar dessas mudanças climáticas. Então, os governantes eles precisam entender que as chuvas elas estão vindo cada vez mais fortes. Então, se a gente sabe que a chuva está vindo mais forte, a gente sabe que um período, mais uma vez, de eventos extremos, não é sempre, vai acontecer, a gente precisa se preparar. Os Estados Unidos se prepara para furacão, para neve, rapidamente não fica aquela coisa, aquele marasmo esperando, não, rapidamente eles tiram a neve, o Japão também. Por que aqui a gente não tem um investimento maior nessas políticas? Porque a gente sabe que vai chover muito, não é nenhuma novidade, né? Petrópolis, então, nem se fala. É um verdadeiro absurdo. O descaso, né? Descaso. O descaso que tem em Petrópolis, ele é tão absurdo que, por exemplo, nessa que teve mais de 200 mortes, né, já tinha sido avisado há 15 anos. Quando aconteceu aquela de 2009, ou de 2011, melhor dizendo, já tinha um alerta 2 anos antes. Sim. Então, o alerta não é assim, ano que vem vai acontecer. Então, se prepare prefeito, se prepare governador. Não, é avisado com 10, 15 anos, tipo, você falou, aquela rocha vai sair do lugar. Aquela rocha já está apodrecendo, já está, como é que é? Apodrecendo, né? Já está, vai cair. E eles não fazem nada. Por quê? Eles não estão lá. Eu falo dessa questão de Petrópolis porque fui um dos voluntários lá naquela questão da tragédia em 2011, né? Agora também, do ano passado, também estive lá. Mas o que adianta você, vamos dizer assim, né? Você ir ser voluntário depois que a tragédia acontece? Né? Então, é por isso que uma coisa que causa, não sei, você que sabe me explicar, vai saber me explicar melhor. Me causa uma estranheza, por exemplo, todo ano, mais ou menos nesse período de maio, junho, julho, acontece lá, é um furacão, é um tornado que aparece lá na região sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e todo ano morre uma pessoa, morre 2, 3, 4, e os governos, a gente não esperava. Como não espera? Todo ano. Todo ano. A população, por exemplo, voltando um pouquinho a Petrópolis, a população todo ano, lógico, depois de uma tragédia pior, nos primeiros anos, mas toda vez que chove, as pessoas que moram não é em costa,
Porque Petrópolis tem bairros que são altos e não são encostas. Mas se descer da encosta, chega lá embaixo no bairro, todo mundo começa a ficar desesperado. Como é que as pessoas não fazem nada? É o tal do... A gente não esperava. Como não espera? Você mesmo disse, tem a previsão, tem todo um estudo. Como é que não faz nada? Né? Perfeito, exatamente. E o caso particular de Petrópolis, desde Dom Pedro já comentava isso. Sim. Existem relatos que houve uma enchente ali em frente onde hoje é o museu. Sim, na Rua do Imperador. Na Rua do Imperador, a Casa de Verão, em que aquele rio ali, ele encheu, ele transbordou. Como ele enche até hoje. Como ele enche até hoje. E Dom Pedro fala o seguinte, ó, vamos fazer um estudo. Eu acho o Dom Pedro fantástico, assim, ele foi um monarca de visão, uma visão assim tremenda, que a gente vê algumas coisas hoje que ele já pensava já. Até a própria questão da transposição do Rio São Francisco, isso aí ele já tinha essa ideia já. Então ele fala, ó, vamos chamar os especialistas para nós fazermos um estudo sobre esses eventos aqui. Então, conforme eu disse para você, Carlos, todos já sabem, Petrópolis é uma região montanhosa, com chuvas tropicais, com frentes frias que vêm do norte, que se encontram aqui com a litorânea, que essas nuvens vão subir quando chegam à serra, quando sobem, ela se precipita mais, há mais água, há mais concentração. Então, você está subindo a serra ali, você vê a água caindo do nada, porque os mananciais estão cheios, constantemente está chovendo. Descendo pela rocha. Ali, pela rocha, né? Então, a água é o maior solvente que existe. Ela está ali, você não está vendo, mas ela está trabalhando, ela está levando grão a grão, ela tá desfragmentando aquela rocha, desde aquela mais resistente até aquela menos resistente, até que em um determinado momento que desliza. Acontece muito também quando a gente entra naquela região ali da Serra, ou na entrada da cidade de Teresópolis também, Sim. Vale do Soberbo, parte do Imbuí também, ali, aquela região ali. Quando tá quase saindo da cidade também, você vê muita água ali, até em dias que não está chovendo, o tempo não está chuvoso, você vê lá o sol, lógico que o sol é quente, né? A gente fala sol quente, não se pode dizer. O sol quente lá e está descendo água. Sim. A gente desce a serra, a gente vê, né? Todos os dias, o tempo todo, 24 horas por dia. Exatamente, porque você tem ali, a montanha, ela é um grande captador de águas. Então a água está caindo ali, ela está descendo pelas copas das árvores, então está infiltrando no solo e está enchendo o lençol freático. Numa hora essa água ela vai sair, né? Ela sai ali pelos pequenos córregos, né? A gente tem ali alguns rios, como o Rio Soberbo ali, você chegou a falar, e ali é uma área muito alta, então o rio ele vem com uma velocidade muito grande. Então, assim, e fora outros córregos que acabam surgindo por conta desse acúmulo de água. Se ele não está conseguindo ir pelo córrego normal, a água vai querer ir para outros pontos. Então, é mais água para descer. Então, ali Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, são serras muito características sobre isso. Sem contar também, André, o seguinte, a gente está falando aqui das serras, né? Principalmente ali Petrópolis, Teresópolis, e o que acontece? Acontece isso frequentemente. Quem mora embaixo, Guapimirim, sim, o povo aí de Guapimirim, certinho, do nada, você tá naquela cachoeira, você tá naquele rio cheio de pedras, água rasinha, do nada vem aquela cabeça d'água, do nada. Você tem que sair rápido, senão te leva, do nada, que vem da onde? Teresópolis, do nada, a Serra de Teresópolis lá em cima. Do nada, você tá ali, ó, conversando aqui, daqui a pouco você olha assim, você tem que subir a escada rapidinho desses restaurantes que tem lá à beira da água, das cachoeiras, né? Do nada vem aquela tromba d'água, o pessoal fala que é tromba d'água, né? Quem tiver vai embora. E vem lá de cima da serra, né? Quando não passa como você falou, pela rocha, quando não passa vem pela rocha, passa pro outro, vem ali por fora mesmo. Foi o que aconteceu na tragédia que foi 2011 lá, não foi só Petrópolis e Teresópolis, foi também Nova Friburgo, foi o pessoal ainda falou que foi cabeça d'água, uma tromba d'água, porque veio como se fosse uma onda e já foi levando. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, esse fenômeno é um fenômeno natural, né, que
geralmente nas cachoeiras, né, que são bem sinalizadas, eles avisam risco de cabeça d'água. Porque o que acontece? É uma chuva muito concentrada na parte superior da montanha, em que a área onde a água ela fica armazenada, muitas vezes ela é muito rasa. Então, porque tem pouca profundidade. Então, aquela água, ela transborda, e quando ela transborda, ela vem com tudo, e com uma velocidade muito grande. Então, as pessoas têm que perceber, né? Primeiro, saber que ali tem risco de tomar d'água. Isso acontece muito no verão, né? Porque a gente tem aquela condição de sol, mil maravilha, calor, mas o tempo fecha de repente. E, às vezes, o tempo fecha lá em cima nas cabeceiras, as pessoas não percebem. Então, mas tem algumas pistas, como, por exemplo, a coloração da água, galhos, folhas. Então, tudo isso aumenta um pouco da turbidez. Tudo isso as pessoas têm que estar apercebidas para não serem surpreendidas, porque realmente, às vezes, não dá tempo. É uma velocidade muito grande, né? Poderiam ser colocados alguns equipamentos sensíveis para poder mostrar isso. Mas é um equipamento muito caro, não condiz com a realidade do Brasil, e também ninguém quer ficar investindo dinheiro para isso. O que eles fazem, às vezes, são pessoas que, com rádio, olha, toma cuidado e tal, mas nem todos os lugares têm essa infraestrutura. Então, assim, é um problema, né? Algo natural, mas é um problema porque a gente quer se refrescar, a gente quer aproveitar, né, uma cachoeira, tomar um banho, mas sabendo que existem essas situações que podem surpreender e levar à morte. A gente vê diversos vídeos aí na internet que são bem assustadores. Pessoas que estão na cachoeira, mas que estão literalmente embaixo, naquelas pedras que da onde a água vem, não dá para ver, não dá para sair. Se a pessoa ainda estiver um pouquinho mais afastada daquela reta da pedra, você ainda consegue, mas a pessoa está embaixo ali, quando ela pula, ela fica ali embaixo. Não dá tempo. Não dá tempo. É verdade. Então, assim, o pessoal, como é que é? Fenômeno climático? Acidente climático? Fenômeno natural, né? É tudo na questão assim, não vamos fazer isso aqui. Aconteceu fora do esperado. Mas como você falou, tá lá o aviso que pode ter. Tá o aviso. Na praia. Na praia, você vai na praia, nas principais praias placas, do Rio de Janeiro, você vai em Recife, você vai. Tem uma plaquinha, aquele sinal, aquele negócio vermelho, ó. Não, aqui não. Não, proibido tomar banho nesse pedaço aqui. Sim. Aí você vê a placa lá vermelha, Tubarão, lá de Tubarão, Recife, Boa Viagem, tem muitos. Mas ali, quando você vê aquela placa vermelha lá, aqui não pode. Aqui não pode. E tá cheio de gente. Tá cheio de gente. Então, é esse cuidado que a gente, até como cristão, deveria ter. Deveria ser mais prudente. Sim. Tá dizendo que não pode? Ah, não, mas o meu Deus é maior. Você vai se encontrar com ele agora. É verdade. Você vai se encontrar com ele agora. Então, já que você quer ficar tanto, né? Vigiar agora, e orar. A pessoa ora muito, mas não vigia. Né? O que é orar, mas não quer nadar, e fica difícil. Fica difícil. Agora, voltando assim à parte mais do projeto Minha Cidade. É Minha Cidade? Conhecendo Minha Cidade. Conhecendo Minha Cidade, você falou que tem um outro também. Sim. Né? Como é que você lidar com esses projetos? Então, como eu estava dizendo, Conhecendo Minha Cidade, a gente estava idealizando aquela coisa de mandar e-mail para a prefeitura e tal. Deu mole, Eduardo Paz, já falei de novo, 2 vezes. Deu mole. A gente liga a câmera, vê, vamos lá, vamos falar. Aí fizemos esse primeiro, né, da Serra Grajaú, Jacarepaguá, e eu tinha que ter alguém para editar. Só que o Fábio Dias, ele não edita, não sabe. Vai direto, a gente pegava ali. Aí o que eu fiz? Eu pedi um aluno meu, na época, né, até falo com ele até hoje, ele se formou no ensino médio, o John. John, um abraço se você estiver vendo aí. Ele editou para mim e eu gostei muito. E a partir daí eu acabei... É um caminho sem volta, né? Um caminho sem volta. Caminho sem volta. E aí um outro amigo também, Felipe Ferreira, ele gravava e editava, e aí a gente ia com o Felipe, Felipe, vamos gravar na Niemeyer, vamos gravar em Ipanema, vamos gravar no Jericinó-Mendanha, vamos, e ele gravava, tem toda aquela paciência, porque grava, volta, as pessoas acham que é uma tomada só, sendo que não é. Às vezes você erra alguma coisa e volta e tal,
E aí ele editava para mim, só que agora ele não está mais podendo fazer, que o último que a gente fez foi do Shopping Centers, né? Tá até aqui na minha lista, aqui eu trouxe uma lista, porque são algumas, às vezes posso me esquecer de algum. Então ele me ajudou muito nesse sentido, né? E o projeto interdisciplinar é um outro projeto, porque como eu estava falando para você, a gente vê a geografia como uma multidisciplinaridade, né? Ela não está sozinha, né? Ela precisa de um historiador, precisa de um antropólogo, de um biólogo, de um sociólogo, para a gente entender essas múltiplas dimensões da realidade. A gente não pode enxergar a realidade como caixinhas separadas, a gente precisa ver um todo. Quando eu olho para Madureira, eu vejo história, eu vejo biologia, eu vejo sociologia, eu vejo as pessoas que vendem, eu vejo cultura. Então, essas múltiplas dimensões que estão ali naquele ambiente é que precisam ser contempladas. O que acontece às vezes com as empresas ou com os próprios gestores é que eles chegam, colocam um projeto ali que impacta a vida daquelas pessoas sem conversar com aquelas pessoas. Não, o meu jeito é esse. Não, mas tem pessoas ali com histórias, que têm casas antigas, que têm os seus estabelecimentos, que têm a sua cultura. E às vezes a gente pensa que a cultura só vem de cima, sendo que a cultura, ela vem também dos territórios, né? A gente trabalha muito essa questão do território, porque quando a gente olha a paisagem, é território espacializado. São diversos territórios que existem ali que produzem coisas, né? A gente estava até fazendo uma live sobre o desenvolvimento sustentável, né? Com o Guto Loureiro e com o arquiteto urbanista e com o Marcelo Almeida, que é psicólogo. E às vezes as pessoas estavam até perguntando, pô, um psicólogo falar de desenvolvimento sustentável, tipo assim, não entendia. Então é esse entendimento que eu quero que as pessoas tenham a partir da disciplina. Porque a geografia, ela dialoga, sim, com a psicologia. Como que a gente vai lidar com o dia a dia se a nossa mente não tiver sadia? E é muito importante você dizer isso, porque quem pode estar nos assistindo pode perguntar assim, poxa, estou aqui assistindo uma entrevista muito esclarecedora, uma conversa muito esclarecedora, mas o que tem a ver? O que tem a ver aqui esse papo de geógrafo, da geografia, com um podcast Vida Plena em relação a gospel? É muito simples. Tudo que está aí não foi criado por Deus por acaso. As rochas, águas, mares, tudo isso foi criado por Deus para que nós possamos cuidar. Então, meu irmão, se você não cuida, vamos dizer assim, nada politicamente, se você não cuida do meio ambiente, se você não cuida do que Deus está te dando, te proporcionando, é melhor você rever seus conceitos cristãos. Porque essa é a realidade. Você vai lá na praia, beleza. Mas tem gente que gosta de fazer trilha. Se você não respeitar, se você não cuidar do que foi Deus está te direcionando, deu para você poder lá dizer que, poxa, me sinto muito bem fazendo trilha, chego lá em cima, no alto, no topo, eu vou numa trilha, me sinto muito bem, me sinto bem. Isso é tudo Deus que está te dando. Por isso que eu estou falando, as pessoas perguntam assim, o que tem a ver esse assunto de geografia com um podcast, vamos dizer assim, gospel? Tem tudo a ver. Não é o, vamos dizer assim, as outras pessoas que têm que politicamente, ou quem faz trilha. Não, nós temos que fazer também. Porque as pessoas acham assim, a minha parte eu faço com o meio ambiente, eu não jogo lixo na rua. Eu não jogo, eu jogo lixo lá na caçamba. Eu jogo lixo não sei aonde. Mas e a outra parte? Quando você vai fazer uma trilha, como eu falei aqui, tá dizendo para você quem é mais experiente que você diz, hoje não é dia de você entrar na água, de você entrar no mar, e você entra. Hoje não é dia de você entrar na cachoeira, porque pode ter uma tromba d'água, o tempo lá em cima tá ruim, e você entra. Você não tá respeitando os sinais. Então, o assunto aqui tem literalmente tudo a ver. Sim. Até porque quando Deus falou, ele falou, dominar a terra, né?
Então, todos esses recursos naturais que se tem é para a gente poder usar ao nosso benefício. Agora, quando a gente usa de maneira errada, de maneira errônea, com ganância, né? Que aí a gente tem que fazer uma crítica ao capitalismo justamente por conta disso, quando a gente vê muito cifrão, ao invés de ver, às vezes, pessoas ou o próprio ambiente em si, a gente começa a se atrapalhar nesse sentido, igual tem os dias de hoje. A gente tem que puxar o freio de mão e falar aonde que a gente está indo com esse negócio aqui de desenvolvimento. Desenvolvimento a gente acha que é progredir, progredir, progredir. Então, assim, os sinais estão aí. Deus já deixou todos esses sinais, inteligência, sabedoria, para a gente poder compreender esse espaço. Então, assim, a minha missão na geografia é justamente essa. A gente ter uma visão holística da realidade, uma visão mais abrangente, né? A gente pensa assim, você falou da natureza, não, isso aqui é da natureza holística que eu faço. É exatamente isso. Se você botar no computador, você bota assim, meio ambiente, aí fica tudo verde, né? Claro que a biologia, a ciência, ela tem uma visão do meio ambiente muito ligada à questão da ecologia. E quando isso vai para a geografia, essa discussão ela aumenta. Porque o ambiente é a nossa forma de construção que a gente produz. Nosso meio ambiente nesse momento é aqui no estúdio. Quando eu for ali para baixo, já é um outro meio ambiente. A gente acha que o meio ambiente é no final da rua, quando começa a floresta, o bosque. Não, eu vou lá ver o meio ambiente, eu vou escutar o bem-te-vi, ver o tucano. Não, isso aqui é o meio ambiente. E a gente esquece que nós temos o nosso meio ambiente, que às vezes a gente não faz a nossa parte, igual você falou. Então a gente olha um programa de televisão, vê as catástrofes naturais, o lixo nos mares e fala, o meio ambiente é isso aqui eu não tenho nada com isso. Aqui é a minha realidade. É aí que está o verdadeiro erro, é esse paradigma que a gente procura quebrar. Essa integração. Eu também sou responsável por isso, porque no meio urbano, na Praça 15, em Madureira, em Cascadura, em Nova Iguaçu, em São João de Meriti, existe meio ambiente, sim. E aí a gente precisa desses especialistas do ambiente para compreender aquele espaço. E não somente os especialistas que estão dentro da academia, mas aqueles que estão vivendo o seu dia a dia, ali dentro. Por exemplo, comunidades que têm uma economia criativa muito boa, em que o capital ele roda ali dentro justamente pelo que as pessoas fazem ali dentro. E poderia ser mais cuidado. E poderia ser, desculpa, mais cuidado. Nós temos exemplos aqui, para quem não conhece, quem está assistindo de outras cidades do país, mas já deve ter ouvido falar, nós temos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, uma comunidade lá de Rio das Pedras. Sim. Lá existem tudo quanto é tipo de comércio que você possa imaginar. Tem até agências, coisa que não tem em outras comunidades, tem até agências de viagem. Então, lá tem tudo. Mas olha como é que é a infraestrutura. Como é que é o saneamento básico? Praticamente zero. Qualquer chuva fina que seja, na entrada da comunidade, está alagado. E lá, a economia gira, se bobear, até ali dentro mesmo. Ali dentro. Porque você quer ir para um mercado médio, famoso? Não, vou ficar aqui, na vendinha do Seu João. Uhum. Eu vou aqui Poxa, para que eu vou lá na Barra da Tijuca? Ou eu vou na rodoviária Novo Rio, numa agência de viagens, se aqui dentro tem. E ainda parcela para mim. Uhum. Então, são comunidades, eu falei aqui Rio das Pedras, mas existem outras, né? Mas que as pessoas se esforçam, mas o poder público ou até mesmo outras entidades não cuidam do ambiente. Exatamente. E aí você falou essa questão do Rio das Pedras, aí a gente retoma aquilo que eu estava falando no início, a questão dos aspectos naturais com o humano. O Rio das Pedras, né? E aí também faço um link com a questão do projeto Conhecendo Minha Cidade, que são essas percepções que estão na cidade que a gente procura trazer, que a geografia dá esse suporte. O Rio das Pedras é um bairro, uma comunidade, uma favela que surge por conta do crescimento da Barra da Tijuca nos anos 60. Então as pessoas, vários trabalhadores... região do Itanhangá... Sim, vieram para trabalhar na construção civil,
na Avenida das Américas, aqueles prédios, a parte do Itanhangá estava crescendo. Então, as pessoas, para poder morarem próximos ao trabalho, elas começaram a se instalar ali naquela região da Muzema, do Rio das Pedras, e aí, sem levar em conta os condicionantes naturais, porque ali você tem a Lagoa da Tijuca. Então, a Lagoa da Tijuca, ela alaga, justamente por conta da questão do nível do mar, da lua e tal. E aí você tem uma área de drenagem, que você está na encosta do maciço da Tijuca. Então, toda aquela água que vai descer ali, ela vai inundar para a chamada planície de inundação, que é uma área normal, onde os rios eles transbordam. Essa questão dos rios transbordar é normal. O que não é normal é a gente construir próximo ao rio, né? Então, você tem a lagoa, rios, uma encosta, aquela área inundável ali é comum. O que acontece? Foram feitas diversas construções ali, a gente chama aquilo de solos moles, que é até um negócio curioso. A casa que foi construída, ela já estava num solo mole. E aí você tem a chamada autoconstrução, que é os chamados puxadinhos. A pessoa vai construindo em cima, que aquela primeira casa, ela virou um alicerce para que tem em cima, porque a primeira começou a afundar. E a que estava em cima ficou normal. Então, são essas situações que o gestor público, que eu falo que ele é presente, ele é ausente, ele é presente porque ele permite. Ele quer que esse pessoal fique bem longe das áreas dele, não deixa esse pessoal aí. E ele é ausente porque ele cruza os braços e deixa. Não, vamos fazer drenagem, vamos fazer isso, aquilo, a gente vê que não acontece. Não. Ali, aquela estrada ali, Engenheiro Souza, quando passa ali, sempre está cheia, sempre enche, porque você não tem essa drenagem. Por que na palavra de Deus fala aquela parábola de que se você fizer uma casa na areia? É verdade. Não só por causa da questão da água que vem, mas é porque se você fizer na areia, não tem firmamento. Não. Por mais fundo que você queira fazer, não tem firmamento, não tem coluna. Não tem rocha para segurar. E, por exemplo, voltando só um pedacinho nessa parte do Rio das Pedras, quando teve outras casas que caíram lá recentemente, ou esses puxadinhos, teve uma que existia um prédio que tinha coluna e existia um outro que tinha coluna. A pessoa fez a casa com a coluna dos dois prédios e só fez o primeiro andar, segundo andar, ou seja, usou uma coluna dos lados, que não existe, porque a coluna pertencia aos prédios. Ele só fez a pessoa só fez a casa e colocou, como se fosse o chão, o teto, ou seja, o chão ali não aguenta 3, 4, 5 pessoas, porque não tem a coluna. Tanto que quando caiu só ela. Ela estava estreita ali, só ela caiu. Veio toda abaixo, mas ficou os dois. Por quê? Porque os dois tinham coluna. E essas construções que o pessoal fala irregulares, muitas delas não têm literalmente a coluna. Não. Né? E dificilmente, por exemplo, você pega aqui na direção da Estrada do Joá, você vê várias mansões ali que estão há anos ali, não caem. Na encosta. Por quê? Por conta do material, da forma de engenharia como foi feito. Nas comunidades, nas favelas, é o contrário. Você tem a autoconstrução, vamos me ajudar, faz ali de qualquer maneira, por conta de uma situação relacionada à falta de política de habitação e a questão da renda. Sim. Também, né? A gente vive numa cidade, a gente chama de metropolização, que é a atração de pessoas por conta das atividades dos serviços que existem aqui. A gente quer atrair porque precisa de mão de obra. Mas a gente não é fraternal com essas pessoas. A gente construiu, agora você construiu. Né? Isso aconteceu às vezes também um pouco em Brasília, na época dos candangos e tal. E aqui no Rio de Janeiro é clássico. E Rio de Janeiro e São Paulo é a vitrine do Brasil. Mas quando chega aqui, olha para a realidade, ou em São Paulo, a gente vê que não é tão lindo assim. Né? As pessoas dos outros estados do Brasil... Nós não precisamos nem falar de planícies ou coisa do tipo. Você deu o exemplo de São Paulo. Vira e mexe, nós estamos ouvindo tragédias na favela de Paraisópolis. E não é uma casinha. Quando pega fogo, quando você vê, é 40, 50, 60 casas de uma vez. Porque estão todas juntas
E não estamos falando de chuva, não está falando de inundação, nós estamos falando o quê? Não tem infraestrutura, não tem o solo adequado para ser colocado essas negócios, sem contar aí já a questão de elétrica, já é outra coisa, mas quando esses desastres acontecem, vai acontecendo de forma generalizada. Essa que eu estou dando aqui, o Paraisópolis, porque eu acho que é uma das, se não me engano, eu acho que é a terceira ou quarta maior favela do Brasil. Agora tem uma favela em Brasília. Eu acho que tem uma favela agora em Brasília, que eu acho que é a maior do Brasil, passou a Rocinha, lá em Brasília. Essa de Paraisópolis, direto acontece alguma coisa que é 100, 40, 70 barracos embora, de uma vez. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Tá de Paraisópolis? No meu canal. Eu estou falando coisas aqui sem saber do conteúdo do seu canal, só estou vendo isso. Eu fiz um vídeo por conta... Aí você vê como são as coisas, né? Quando o Tarcísio Mota, ele foi na favela de Paraisópolis e teve um tiroteio ali, ele teve que sair correndo, teve que acabar com a visita na favela. E a partir daquilo ali eu fiquei olhando... Não faz isso não, rapaz. Faz isso não, que ele até se engrandece. Não, o Tarcísio Mota não, o Tarcísio Gomes. O Tarcísio Gomes. Isso, o governador. O governador de São Paulo. O Tarcísio Mota é vereador aqui no Rio. Um abraço para você. Verdade. Então esquece, Tarcísio. Um abraço para você, a gente está falando disso. Não é contigo, não. Mas o Tarcísio Gomes, o atual governador de São Paulo, ele foi lá na comunidade de Paraisópolis e houve um princípio de tiroteio. E eu fiquei olhando para aquela situação na época da campanha eleitoral. Na época da campanha eleitoral. Eu fiquei olhando para aquela situação, fiquei pensando, comecei a ver melhor sobre aquele espaço. Aí eu comecei vou fazer um vídeo sobre Paraisópolis, justamente pela grandeza dela, né? A segunda maior favela do Brasil. E ali tem uma riqueza enorme em Paraisópolis. Tem uma carência muito grande de infraestrutura, né? Muito próximo a prédios ali no Morumbi, prédios luxuosíssimos, em que você tem você vê uma discrepância do alto. Uma sacada com piscina. Tem uma foto muito icônica que eu mostro, não me recordo agora, está até lá no vídeo do fotógrafo, que ficou na história. Você parece até que é coisa pintada, ou que foi montada, né? Ao lado de Paraisópolis, um prédio desse super luxuoso, né? Então você vê ali que pessoas vivem completamente apartadas. Uma discrepância muito grande. Uma da outra ali, né? Um mundo de possibilidades de um lado e um mundo de possibilidades do outro nesse sentido. Então, é justamente isso que eu procuro trazer para as pessoas, né? Tirar essa visão de geografia, de decorar, essas coisas e buscar algo para a nossa realidade mesmo. E mostrar para as pessoas que os bairros existem história, existem um movimento populacional, as pessoas movimentam, criam, as coisas mudam com o tempo. Então essas mudanças, entender o passado, para que nós venhamos a entender o hoje, valorização desses espaços, que as pessoas perguntam assim, o que tem de cultura quando eu levo os alunos? O que tem, por exemplo, na freguesia em Jacarepaguá? O que tem aqui na freguesia de turismo? O que tem em Bangu de turismo? A história do bairro. As pessoas ficam. Alguns professores perguntaram, poxa, tem guia de turismo em Campo Grande? Sabe? Tipo assim, não, guia é Cristo Redentor, é Pão de Açúcar. Então, mais uma vez, as pessoas, esses bravos guerreiros que têm feito trabalho nas redes sociais de divulgação dos bairros, é fundamental para os moradores ter o sentimento de pertencimento e saber que ali também existe história. Porque quando você sabe, você começa a amar, você começa a cuidar. Você não fala assim, apesar de alguns problemas que existem por falta de gestão pública, você já pensa assim e fala, poxa, eu vou valorizar mais isso, eu vou valorizar mais esse espaço, eu não vou pichar isso aqui porque isso aqui é um monumento, eu já sei o que é um monumento, eu já sei o que aconteceu no passado, então você passa a valorizar. E então o projeto Conhecendo Minha Cidade, ele extrapola a cidade do Rio de Janeiro. De vez em quando eu viajo, eu já gravo um videozinho também de alguma coisa interessante assim que entra no projeto Conhecendo Minha Cidade. E como é de todo podcast, toda entrevista, eu falei isso com o Guto,
Eu falei isso com o Marcelo. Marcelo não, que o Marcelo não é casado. Eu falei com o Guto, eu falei com o pastor Jorge Coelho, tô falando aqui. Quando você falou que você viaja para outros lugares, isso aqui, com a sua digníssima esposa. Márcia Mercedes. Que eu esqueci também, né? De novo. Verdade. Né? Verdade. Meu amor, muito. Ela tá aí. Obrigado por estar aqui conosco. E, ó, I love you. Mais outro coraçãozinho. E ela Márcia? também viaja também comigo, entendeu? Me aguenta. Às vezes eu quero ir para um lugar, ir para o outro, uma rocha. Ela, cuidado e tal, não deixa comigo. Né? Tem que fazer a filmagem. Então ela não gosta muito de altura. Às vezes é meio um dilema assim. Mas ela tá junto aí, apoiando. Márcia, um abraço para você. Vai acostumando que toda entrevista eu esqueço. Deve ser porque como eu não sou casado, então eu lembro, não esqueço da mulher de todo mundo. Então vamos lá. André, professor, muito obrigado. Queria que você, tudo aqui que foi falado, com esse conhecimento vasto aqui do professor André, ele tem lá no canal do YouTube, né? Do Facebook dele, coisas que vocês vão poder não só compartilhar, vão poder lá aprender um pouco mais, como a gente aprendeu aqui na entrevista, aqui na nossa conversa. E eu queria que você passasse aí suas redes sociais aí, para que as pessoas possam continuar além daqui. Nosso tempo é curto, mas poder ver os conteúdos aí, não só de outras cidades para onde você anda, de onde você viaja aí, mostra teus passeios aí. Sim, claro. Então eu tenho Facebook, professor André Luiz. Se quiser botar Luiz com Z? Luiz com Z. Né? Se quiser botar geografia lá, pode colocar, porque às vezes pode vir outros professores. Uhum. Eu tenho Instagram, André Luiz Nunes Barbosa, tudo junto. E eu tenho também um outro Instagram, que é André Luiz, _ geografia. Uhum. E eu tenho um canal no YouTube, que é o Projeto Conhecendo Minha Cidade, professor André Luiz. Então vocês seguem lá na rede social dele, no Instagram, vai lá, curte. No canal que ele acabou de passar do YouTube, vai lá, se inscreve, assiste os vídeos lá, dá aquela compartilhada, comenta, pergunta, bota a responsabilidade em cima dele, de outros lugares que ele pode apresentar, que ele vai, é tudo por conta dele e tá tudo certo. Professor, muito obrigado. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Deus abençoe. Nossa próxima entrevista aí, você com certeza a gente vai dialogar mais aí, vão ser chamados. E eu queria falar para vocês aí, nós estamos no final da mais uma nossa conversa, entrevista aqui. Lembrando para você, nosso site lá, nosso site de interatividade, www.radiovidaplenabrasil, não esquece o Brasil, www.radiovidaplenabrasil.com, lá, canal super abençoado, que com certeza em algum momento vai abençoar a sua vida. Né? Redes sociais, do Instagram, @radiovidaplena, segue a gente lá, a gente tem sempre novidades aqui de quem serão os próximos entrevistados. E também minha rede social, para quem quiser, @carlos.s, Instagram, carlos.s.fm, né? Muito obrigado aí mais uma vez pela presença de vocês, ao ouvinte. Curte esse vídeo, compartilha, mostre para outras pessoas que queiram conhecer a nossa cidade, outras cidades aí. Estamos juntos e Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado aqui mais uma vez, o André. E futuramente aí, nossa próxima entrevista, até nosso próximo encontro. Muito obrigado aí, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.